Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudinei Araújo, mas para os íntimos, conhecido como Tio Bolinha, hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas de filosofia. Só que nós vamos fazer uma espécie de revisão semestral. E hoje eu vou tratar do assunto que corresponde à unidade 1 do livro de vocês, que fala sobre filosofia e outras formas de pensar. Meninos, hoje eu vou falar mais precisamente sobre a famosa alegoria de Platão. Eu acho que em algum momento vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. Ou eu estou enganado? Mas olha, meus amores, para que a gente entenda sobre essa famosa alegoria de Platão, é preciso que, afinal de contas, a gente entenda quem foi Platão. Ô tio, fala aí pra gente quem foi esse cara, que eu tô avexado pra saber. Eu também, calma lá. Meus amores, o Platão, ele nasceu em Atenas, na Grécia. Vem dizer pra mim que vocês não têm vontade de conhecer a Grécia. Eu tenho vontade. Ele foi discípulo de um cara muito importante que deixou muitos legados para a filosofia. Ele foi discípulo de Sócrates. Ele escreveu aí muitas obras importantes pra gente, que servem de reflexões até os dias de hoje. Tô falando de Platão. Explicando a filosofia, sobre o ato de filosofar, através de diálogos. O Platão, ele trabalhava temas importantíssimos, como a ética, como o amor, enfim. Agora que nós entendemos um pouco sobre o famoso Platão, a gente vai tentar compreender também agora um pouco sobre essa famosa alegoria de Platão. Vamos lá? Tá preparado? Apertem os cintos e vamos lá! A famosa alegoria aí do filósofo grego Platão, ela foi apresentada em uma de suas obras muito importantes, chamada de A República. Basicamente, seria um diálogo de Glauco, irmão de Platão, e o Sócrates, que era aí o mentor do Platão, sabe? E ela foi narrada, ela foi dita pelo próprio Sócrates. Essa história, como eu disse pra vocês, ela é contada através de um diálogo, né? Em que o Sócrates pediu para que o Glauco, irmão de Platão, imaginasse um grupo de pessoas em que eles vivessem desde a infância dele, desde que ele fosse pequenininho, sabe? Num lugar subterrâneo, assim, muito parecido com que fosse uma caverna, em que essas pessoas, de certo modo, elas estariam presas das pernas ao pescoço. E elas não podiam movimentar nada, nem corpo, nem braço, não podiam se movimentar. A única coisa que eles podiam enxergar era o fundo dessa caverna. E no fundo dessa caverna, eles conseguiam ver projeções de sombras, sabe? Atrás dessas pessoas tinha uma fogueira, um pouco atrás de um muro. Elas estavam à frente do muro, e atrás dessas pessoas estava um muro e essa fogueira. Por esse muro passavam pessoas, que essas pessoas elas carregavam materiais, objetos, enfim. Elas carregavam objetos, materiais como estátuas de homens ou de animais. E ele dizia o seguinte, que cada uma dessas pessoas que estavam presas dentro dessa caverna, elas conseguiam ver a mesma coisa do seu vizinho. Estava ali do ladinho dele. Só que o mais interessante sobre isso é que eles imaginavam que o que eles estivessem vendo, eles tinham convicção de que aquilo era real. E eles compartilhavam isso entre si. Eles acreditavam, né, que o que eles estivessem vendo era real. No entanto, como eu falei para vocês, eram sombras. Só que o que eles descreviam eram só sombras, enfim. O Sócrates, ele falou pro Glauco, irmão do Platão, o seguinte, que se muito provavelmente uma dessas pessoas ela fosse liberta e ela fosse exposta à luz, diante de tanto tempo que ela tinha sido prisioneira, muito provavelmente essa pessoa ficaria cega e exposta à luz. Segundo Sócrates, né? Vale lembrar. Ou que muito provavelmente essa pessoa ela fosse se deparar com um novo mundo, com uma nova realidade, com uma nova perspectiva, digamos assim. Afinal de contas, ela ia se dar conta de o que iluminava o mundo, o sol, sabe? E com o tempo ela poderia compreender mais sobre isso, ela podia entender mais sobre isso que cercava ela. E a partir disso, ele poderia pensar que o sol era a verdadeira fonte de luz, na verdade. E de repente ele poderia ficar muito contente, feliz aí com essa descoberta que ele tinha feito. Só que há uma contradição em que Sócrates ele fala para Glauco o seguinte,
que havia outras possibilidades. Quais seriam essas outras possibilidades? Se essa pessoa que tivesse sido liberta, ela desejasse voltar para a caverna, sei lá, ela quisesse voltar, né, enfim, sei lá, ela quisesse voltar, ninguém sabe, ela poderia, de repente, tentar convencer aos demais companheiros de que eles viviam em um mundo só de sombras, que era o que eles viam ali sendo prisioneiros, né? Só que vejam só, ao invés desses companheiros agradecer a ele por ele ter informado sobre isso, de repente eles poderiam ficar com raiva. Isso poderia provocar uma certa ira neles. Talvez eles fossem capazes até de matar ele. Ai, meu Deus! Mas enfim, afinal de contas, o que Sócrates quis explicar para Glauco? Qual é a finalidade disso, professor? Que as pessoas, sabe, elas são presas em uma caverna semelhante a nós. Será? Que as pessoas presas, elas simbolizam um mundo mais sensível. E aquele companheirozinho que tinha sido liberto, ele representava um ser que buscava, sabe, por um mundo mais inteligível. Professor, para de falar palavras difíceis. Olha, o seguinte, inteligível. Se nós formos buscar dentro do dicionário, a palavra inteligível, ela tá ligada a compreender, a fácil de entender. É algo que é claro, que é compreensível, sabe? Então, na prática, a gente pode resumir que, segundo Sócrates, essa pessoa liberta procurava por algo que pudesse ser mais fácil de compreender e tal. Então, segundo Sócrates, esse prisioneiro, ele representava o ideal de um filósofo, que era buscar a verdade. Meninos, essa alegoria, ela tem várias representações, várias perspectivas, como eu falei pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que perspectivas são olhares? Olhares diferentes? Pois é, ela tem várias releituras, ou leituras, perspectivas. Para o Platão, meninos, ele quis dizer o seguinte, que existem coisas no mundo humano sensível que são cópias imperfeitas que nós captamos pela inteligência. Nesse mundo inteligível. Eu acabei de explicar pra vocês o que é. Professor, por favor, resume, porque tá bem difícil de compreender. Tá bom, eu vou dar um exemplo para na prática vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos entender um cachorro. O cachorro que nós vemos no mundo sensível, eles são cópias da ideia de um cachorro. Os cachorros desse mundo, eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. Só que a ideia de cachorro é superior aos cachorros que nós vemos em nossos sentidos. Entenderam? Eu espero que sim. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal da escola e até o próximo!